tarde, turminha. Vamos lá para mais uma aula de História. Página 258. São Paulo de Piratininga. A turma da Eleve está olhando mapas e percebendo que o Brasil é um país com um enorme território. Até agora só falamos sobre vilas no litoral. É mesmo. Já dei uma olhada na apostila. As vilas do interior a gente vai conhecer agora. A vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, vivia da exploração dos engenhos de açúcar e do movimento do seu porto. Na década de 1550, um grupo de jesuítas conseguiu subir a perigosa Serra do Mar, alcançando o interior. Eles queriam encontrar indígenas para cristianizar. Os padres entendiam que tinham a missão de converter os índios ao cristianismo, pois assim salvariam as suas almas. O que são os jesuítas? São padres católicos que pertenciam a um grupo chamado Companhia de Jesus. O grupo tinha como objetivo a pregação do cristianismo pelo mundo. Página 259. Entre os jesuítas estava o padre José de Anchieta, que fundou um colégio para educar crianças indígenas na fé cristã. A escola buscava mudar os costumes indígenas, como o de cultuarem vários deuses, o de andarem nus e o de terem várias esposas. Mas os padres também adotavam alguns hábitos indígenas, como bater no peito ao falar com o grupo. Foi dessa pequena escola que nasceu um povoado de São Paulo, de Piratininga, que hoje é o município de São Paulo. Era o início da ocupação das terras do interior pelos portugueses. São Paulo foi um dos muitos municípios brasileiros nascidos em torno de uma escola de padres. O povoado cresceu e se tornou uma vila em 1650, que continuou bastante pobre e isolada em relação às demais áreas coloniais. Tornou-se uma vila de pequenas fazendas agrícolas. Algum tempo depois, muitos de seus homens não se cansariam de procurar riquezas no interior. Eram os bandeirantes e suas expedições eram denominadas bandeiras. Aqui nós temos essa imagem da Fundação de São Paulo. É uma pintura, tá? Essa é a página 259. Agora nós vamos fazer o exercício da página 260, tá? Observem a pintura que a gente viu aqui na página anterior e indique quais características foram utilizadas para representar a cultura indígena. Aqui você vai colocar sobre as culturas indígenas, que eles usavam poucas roupas, eles usavam adornos na cabeça, no corpo, tinham porta-lanças. Número 2. Observe novamente a pintura e indique quais características foram utilizadas para representar a cultura portuguesa. Aqui você vai colocar que os padres estão de batina, que era a roupa que eles usavam, que eles carregavam cruzes, que era o símbolo da sua religião. Leitura aqui embaixo. Bandeirismo e exploração do interior. Na época colonial, havia homens que saíam da região de São Paulo e viajavam pelos sertões do Brasil, escravizando índios e procurando pedras e metais preciosos. Eles eram conhecidos como bandeirantes. Por terem aberto caminhos pelo interior, descobrindo novas áreas, viraram um símbolo de bravura e passaram a ser considerados heróis do povo paulista. Os bandeirantes são retratados em histórias e imagens de forma mítica, como homens brancos com botas e chapéus de couro, armas na cintura e galopando em grandes cavalos. Mas eles não eram bem assim. A maioria dos bandeirantes era composta de mamelucos, que é? Isto é, filhos ou netos de portugueses com índias. Andavam descalços por longos trajetos no meio da mata e alguns falavam a língua dos indígenas. Como armas, usavam espingardas, mas também arco e flecha. E nas expedições, a maioria era de índios escravizados. Em São Paulo, muitos monumentos e nomes de ruas homenageiam os bandeirantes. Mas, nas aldeias indígenas e entre muitos historiadores, os bandeirantes são vistos como pessoas
que fizeram mais coisas ruins do que boas. Agora vamos para a página 261. Nos capítulos anteriores, você aprendeu sobre as diferenças e as relações entre a cidade e o campo. Conheceu a formação das primeiras vilas do Brasil. Como estamos vendo agora, esse processo continuou com a exploração da região no interior e o surgimento dos seus grupos sociais. Agora você vai voltar no texto anterior e vai sublinhar, passar uma linha embaixo. Vai usar a cor amarela, vermelha e azul. Na letra A, você vai sublinhar os trechos que revelam que os bandeirantes buscavam em suas expedições ao interior. O que os bandeirantes buscavam nas suas expedições no interior? Aí você vai botar aqui, ó, que eles buscavam pedras e metais preciosos. Você vai fazer de amarelo aqui, ó, uma linha embaixo desse aqui, ó. Eles escravizando os índios e procurando pedras e metais preciosos. Aí você vai fazer de amarelo. Agora de vermelho. Os trechos que descrevem os bandeirantes segundo o mito criado sobre eles. Agora você vai na página anterior. E procura junto comigo. Vamos lá. Essa parte do meio aqui, ó. Os bandeirantes são retratados em histórias e imagens de forma mítica. Até aqui, ó. Cavalos, tá? E agora de azul, os trechos que descrevem como realmente os bandeirantes, como eram os bandeirantes. Aí você vai colocar, ó, a maioria dos bandeirantes era composta de mamelucos, até a parte dos indígenas aqui, tá bom? Agora a tia Carla vai parar. No próximo vídeo eu continuo, tá bom? Deixa eu ler pra vocês isso aqui. Eu e o mundo. Você percebeu que entre as riquezas que os bandeirantes buscavam no sertão, estavam indígenas para escravizar. A escravidão indígena foi proibida pelo rei de Portugal em 1570, devido à forte pressão dos padres jesuítas. No entanto, a medida previa uma exceção. Os indígenas que não colaborassem com os colonizadores poderiam ser escravizados. Assim, eles mantiveram a escravidão indígena em alguns casos, e os bandeirantes atuaram como aqueles que aprisionavam os índios. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá? Eu continuo com vocês.